A preocupação no momento é sobre essa questão desse falso advogado que está lesando algumas pessoas, especialmente os beneficiários do INSS, pessoas que têm aposentadorias, pensionistas. Como a OAB tem identificado e se preocupado com essa situação? Esse, de fato, é um problema extremamente sério, né? Que envolve não só a Comissão de Direito Previdenciário, mas outras comissões do ponto de vista penal também, civil, porque há uma amplitude, né, não só de ações previdenciárias que correm no judiciário, como cíveis e outras ações trabalhistas, por exemplo. Então, é de um tema de extrema relevância para a OAB, Roberto, porque a gente tem observado, né, a atuação de criminosos que clonam identidades e usam dados reais de processo para contactar vítimas, né, e atraindo essas pessoas o resultado do processo ou o benefício de um processo judicial e, de certo modo, conduzindo que elas paguem valores a título de taxa, a título de imposto, a título de custas judiciais para ter o seu resultado atingido por um processo judicial, né? Isso, a OAB tem estado muito atenta a isso para ajudar a comunidade, também os advogados que acabam sendo vítimas dessas fraudes, e tem atuado no sentido de criar ferramentas para tentar minimizar os impactos dessas ações delituosas que têm ocorrido, não só em Pernambuco, mas em todo o Brasil. E quem são as principais vítimas desses golpes, doutor? Normalmente são pessoas que têm processo do judiciário, né? São processos cíveis, processos também do ponto de vista previdenciário, na concessão de benefícios, ações de indenização, reclamações trabalhistas, todos processos que em regra, em geral, a pessoa busca a concessão de algum benefício ou a indenização por algum dano moral ou algum dano material. Então, são as ações que têm cunho financeiro de ganho, e os criminosos têm atuado desse modo a identificar esses processos, inclusive com dados específicos, com número, né, nome de advogados, advogadas, as partes envolvidas. Então, isso tem dificultado e causado muito prejuízo à comunidade como um todo. E como a população pode identificar essas pessoas que andam usando desse golpe? Saber que realmente não está perante um advogado, realmente um advogado de verdade. Veja, a OAB criou algumas ferramentas, né, entre elas o Confirme ADV, que o cidadão informa o número da OAB dentro de um sistema, e há a confirmação se os dados das pessoas que estão entrando em contato são de fato do advogado ou advogada vinculada àquele processo. O que a gente tem orientado toda a comunidade é que sempre desconfie, né? Normalmente os advogados e advogadas estipulam e prevêem em seus contratos de prestação de serviço os meios de comunicação adequados, como vai se dar a questão de pagamento, de honorários, e isso é extremamente relevante para que as pessoas tenham cautela nesse tipo de abordagem, porque as facilidades do mundo das abordagens acabam estimulando que as pessoas antecipem valores quando no caso não é a situação exigida no momento. Então é sempre importante confirmar a identidade, confirmar com o seu advogado ou advogada constituída no processo, para que não haja dúvidas com relação a essas situações e essas abordagens que acontecem. É muito importante que, para nós combatermos esse tipo de conduta de criminosos, nós tenhamos alguns cuidados. E o principal deles é ficar atento ao meio de comunicação que esses criminosos abordam as vítimas. Que é que você pode fazer em primeiro momento. Na maioria das vezes, os golpistas, eles passam-se pelo advogado daquela vítima. Então, muito provavelmente, a vítima já tenha o contato do advogado salvo na sua lista de contatos ali do celular. Então, você precisa primeiro questionar-se o porquê que o meu advogado está entrando em contato comigo de um número diferente. Ele mudou de telefone? Então, antes de responder, você vá lá na sua lista de contatos,
entre em contato com o seu advogado, mande um oi por aquele número que você já costumava conversar, aquele número que vem no cartãozinho do advogado, mande um oi e pergunte, doutor, doutora, você mudou de contato? Outro sinal de alerta que você deve ter também é a respeito do DDD. O DDD, daquele número estranho, coincide com o estado que você mora, com o estado que o seu advogado mora. Outro sinal de alerta muito importante é a respeito do português desses golpistas também, porque em alguns casos eles cometem erros bem grosseiros de português, a qual o seu advogado jamais cometeria. E o sinal que o doutor Jair também já falou aqui a respeito de cobranças de pagamentos. Eles chegam com umas sentenças bem favoráveis de valores bem grandes e dizem, você precisa fazer o pagamento de uns impostos aqui, vou estar mandando a conta, até mesmo o boleto, e para que você consiga liberar o valor do seu processo, você tem que pagar esse valor. Então, esse é o maior sinal, que é de fato quando o golpe ele efetiva-se, que é quando você faz o pagamento desses valores. Então, toda precaução é pouco, tenha cuidado, não conseguiu contato com o seu advogado para confirmar se aquela conversa era segura, entre em contato com a OAB e todo cuidado é pouco para que a gente consiga combater esses criminosos. Jofran, também seja bem-vindo aqui ao Jornal da Grande, boa tarde. E a respeito desses descontos previdenciários, coisa dessa natureza, como o cidadão deve estar atento aí para não cair em golpes? Boa tarde, toda a equipe aqui da Grande, boa tarde aos ouvintes que estão aí do outro lado. Parabenizar a Grande por sempre trazer entrevistas de uma relevância e de um interesse público muito grande. Parabéns a você, parabéns à rádio, parabéns às informações que vocês trazem. O maior beneficiado é o ouvinte que está aí do outro lado, né? Agradecer ao doutor Jair, aqui presidente da nossa Comissão de Direito Previdenciário. Doutora Etiane também, que está aqui com a gente, trazendo informações práticas e numa linguagem simples, que é o que interessa ao público, né? Eu costumo dizer que o básico, né? O básico, ele vai sempre estar em moda. A caneta Bic a vida toda, e ela vai sempre fazer o básico. Qual o básico, muitas vezes, para evitar essa questão de desconto? Primeira coisa que, assim, ninguém vai chegar e colocar um dinheiro na sua conta. Eu costumo dizer isso, você chega lá e tem um dinheiro na conta, doutora. Chegou foi tirar um extrato lá na sua conta, aí tem um dinheiro em sua conta. Eu não fico pensando que aquele dinheiro caiu do céu da minha conta. A primeira coisa que eu vou perguntar é por que esse dinheiro está aqui. Se nenhum cliente pagou honorário, se não entrou nenhuma verba para mim, por que esse dinheiro está aqui? O que acontece muitas vezes é que quando um golpe, por exemplo, de desconto, e aí você está falando em um tipo de golpe, né, que são os empréstimos irregulares, né, quando há algum dinheiro que caiu na conta, é importante que essa pessoa, ou algum desconto, vai lá sacar, o benefício está incompleto, então está sendo descontado algum valor, né? Primeiro, puxar um extrato da conta, porque se tiver algum dinheiro em conta, aquele dinheiro ali você tem que ir à agência bancária para poder se certificar do que se trata. Muita gente chega no meu escritório, doutor, estão fazendo desconto na minha conta. Eu disse, mas caiu o dinheiro? Caiu, você utilizou? Utilizei. Então, primeira coisa, ninguém vai dar nada de graça, como a doutora bem colocou. Se chega uma mensagem dizendo, olha, você tem X valor para receber, ninguém vai dar nada de graça. Se aquele não é o teu advogado, né, não adianta ficar feliz com essa notícia, porque não é segura. Então, os dados apontam que o montante estimado nessas operações que foram deflagradas agora em 2025, elas ultrapassam 6,3 bilhões entre 2019 e 2024. Então, assim, 6,3 bilhões de valores feitos por conta de operação de descontos indevidos. Veja quantas pessoas são lesadas, quantas pessoas tiveram seu benefício realmente prejudicado por conta de irregularidade. E aí o que é que acontece? Hoje eu costumo dizer, doutor Jair, que nós não temos uma agência da Previdência Social em Araripina, em Oricuri, uma em Trindade. Nós temos uma agência da Previdência Social em cada celular. Cada aparelho celular, cada aplicativo do meu INSS é uma agência do INSS. E lá você tem o poder de bloquear empréstimos, por exemplo. Então, se você tem seu benefício concedido e apenas no aplicativo você coloca lá bloqueio, o banco não vai autorizar se o teu aplicativo estiver bloqueado para empréstimo. Então, fica aí uma das dicas. Entra no teu aplicativo Meu INSS.
Lá no meu INSS tem uma parte de bloqueio para empréstimo. Deixa isso bloqueado, porque evita que outra pessoa consiga, com facilidade, usando até a tua digital, né, sem que você perceba. Muitas dessas pessoas não têm uma leitura, são pessoas simples, e o digital está aí. Então basta uma foto para contratar. As pessoas nem sabem muitas vezes que estão contratando o empréstimo, mas ali está indo a digital dela, está indo o empréstimo dela, e depois de feito, os empréstimos consignados podem ser renovados. E às vezes, Geofran, tem casos, infelizmente, mas que existem, que pessoas da própria família podem lesar um aposentado, uma pessoa que tem uma dificuldade maior para ter esse acesso a esses bancos, a essas plataformas digitais. E veja como isso é delicado, porque a primeira coisa que a gente vai ter dificuldade é provar que esse empréstimo ele foi irregular. Porque se eu emprestei a minha digital, se eu emprestei a minha leitura facial, e como é que eu vou provar que esse empréstimo foi eu que fiz se tem a foto lá do aposentado? Sim. Então são muitos casos que acontecem com a gente. Não sei vocês, mas a gente, por exemplo, eu acompanho muitas pessoas na delegacia, e depois a gente tem que fazer um vínculo desse problema com ser uma pessoa da família que fez, né, com a autorização, entre aspas, porque ele não autorizou o empréstimo, mas aí pela falta de instrução, deixa eu tirar uma foto, a pessoa vai e deixa. Então assim, cuidado, porque cada celular hoje é uma agência do INSS, sim. E quando alguém, aí a pergunta vale para os três ou para quem se habilitar a responder, alguém identificou que foi vítima de uma fraude dessa, foi lesado nessa situação, deve procurar a polícia, procurar a OAB ou entrar em contato com o INSS? Qual é a sugestão? Veja, só complementando a resposta do Dr. Geofran, que muito bem abordou o questionamento, eu sempre trago a informação e oriento clientes e pessoas em reuniões, em reuniões de associações, e seja no atendimento diário, a questão do cuidado com a senha do meu INSS, a senha do Gov. Esse é extremamente complicado, porque muitas vezes as pessoas têm a senha e não sabem que tem, ou tem a senha e está com alguém, ou alguém fez essa senha e não passou para a pessoa. Então, normalmente, as situações de acesso às informações sensíveis, né, dados de número de benefício, dados de extrato de pagamento como conta, banco que a pessoa recebe, valores disponíveis, estão todos ali disponíveis, como bem Geofran mencionou, nos aplicativos e no acesso pela rede mundial de computadores. Então essa senha é de extrema responsabilidade, que a senha é pessoal e intransferível, como se fosse uma senha de banco do seu cartão. Então muitas vezes eu noto um pouco de falta de cuidado ou zelo com relação a essas senhas, ao portar a senha, a guardar ela ou manter ela sempre atualizada, ou vez ou outra alterá-la para evitar que pessoas estranhas ao seu convívio tenham acesso aos seus dados sensíveis dentro do sistema e da plataforma, tanto do meu INSS como do Gov, né? Que você também tem acesso à carteira digital e outras situações até de programas sociais também. E com relação ao questionamento, a gente sempre orienta que procure inicialmente um advogado, uma advogada, né, para que esse verifique a situação antes de tomar qualquer atitude precipitada, né, porque o advogado, a advogada vai fazer uma análise mais criteriosa, vai fazer a busca dos extratos bancários, do extrato de pagamento do INSS, para depois aí orientar ao cliente, orientar a pessoa as ações a serem tomadas, se é inicialmente na Polícia Civil, se não é Polícia Civil, vai fazer o seu boletim de ocorrência, no PROCON, e eventualmente também posteriormente ações judiciais para desconstituir esses débitos. Então assim, a orientação inicial é sempre procurar um advogado de sua confiança, né, para que analise a situação com cautela, com cuidado, com prudência, e aí definir os melhores caminhos a fim de buscar o ressarcimento ou a anulação de um crédito não contratado. Doutora, com relação a essa situação, a OAB, o papel dela aí de orientar, de passar essa segurança maior para o cidadão, como a OAB pode estar aí? Existe algum canal para denúncias? Como vocês podem estar protegendo o cidadão, especialmente esses beneficiários do INSS?
Se você tiver em dúvida se é golpe, procure a subseção. Tem também o portal da OAB, vá lá, confira se o golpista entrou em contato com você, informou o número da ordem, vá lá no portal da Ordem dos Advogados do Brasil, confira se de fato aquele advogado ele faz parte, ele é membro da OAB, e também a OAB de Araripina, ela vem fazendo muito movimentos em respeito de estar orientando essas pessoas a terem cuidado. Nas redes sociais, os advogados vêm postando esses cuidados que precisam ter para combater esse tipo de golpe. Ô, doutor Jair, com relação a esse exercício irregular da profissão, isso realmente é um crime e como a população deve estar atenta a cada instante para não ser vítima? Isso é uma preocupação muito grande da OAB, e isso eu falo em nome do Conselho Federal, porque a gente tem situações de extrema complexidade, e a gente tem observado a atuação, né, de pessoas não habilitadas na avaliação de benefício, principalmente na questão previdenciária, que é o foco nosso aqui nesse momento, assessorando pessoas, consultando situações que é a atribuição de advogado e advogada. E isso constitui uma infração penal, uma contravenção penal, é um delito de menor complexidade, pelo menos por hora, mas a gente tem chamado a atenção da comunidade, principalmente para as abordagens, né? Muitas delas no porta a porta. Isso tem gerado muita preocupação da comissão, da OAB Pernambuco, da OAB Federal, porque é onde nascem os delitos, onde ocorrem as fraudes, sejam fraudes no requerimento, seja pós-requerimento. Então, a gente tem chamado a atenção da comunidade para que tomem cuidado com esse tipo de abordagem, de pessoas desconhecidas, prometendo resultados fáceis e rápidos, né? Que é o que é a maneira que se atrai, né, a população, nessas situações do ganho garantido de ações que não dependem da atuação, né, dele necessariamente, que muitas vezes você requer um benefício, e essa análise é a análise técnica feita pelo INSS, para daí saber se vai ter direito ou não ao benefício e quais sejam os motivos da concessão ou não. Então, é importante que a comunidade esteja atenta à atuação. Ninguém aqui está privando as pessoas de usar os seus aplicativos. O Jofran falou bem que a ferramenta está no celular, então a pessoa individualmente pode fazer o requerimento, isso não é nenhum impeditivo, né? A gente não quer privar as pessoas da liberdade, né, de se verem no direito de requerer qualquer benefício. O que a gente tem orientado é que a consultoria previdenciária, ela é prerrogativa de advogado e advogada. Então, qualquer... Doutor Jair, de novo, a prerrogativa, essa colocação que você fez agora, repita, por favor. Deixa a gente colocar isso bem claro para a população. A prerrogativa de consultoria, em qual seja a temática, nós estamos aqui na temática previdenciária, né? Ela é prerrogativa da OAB, reafirmada inclusive por órgão especial do Conselho Federal. E falando bem simples para o povo, o que é que isso significa no final das contas? Significa que a pessoa correta a se procurar numa situação para requerer o benefício é um advogado ou uma advogada de sua confiança, né? Então, essa é a orientação que a OAB tem passado, e a gente tem fortalecido, e a busca da OABS fortalecer o exercício da advocacia pelos advogados, advogados constituídos, advogados que prestam o serviço, que se preparam para tal. E também, Roberto e meus amigos, a questão da responsabilidade técnica, porque veja, a partir do momento em que o advogado ou advogada é contratado para prestar um serviço, não é que ele vai ter o resultado garantido, mas a prestação ela é preservada. Então, se existe um prejuízo na prestação, se existe uma prestação inadequada do serviço, o cidadão, a cidadã que foi em tese prejudicada, ela pode ter os seus direitos, o buscar o OAB, o ressarcimento. Então, você tem a quem responsabilizar. Então, quando você contrata
entre aspas, uma pessoa não habilitada, e por mais conhecimento que ela tenha, ela está agindo em seu nome sem sequer ter uma procuração, sem sequer aparecer nos procedimentos formais do INSS. Olha, o Flávio Galdino está interagindo com a gente aqui pelo YouTube. Ele tem uma pergunta. Ele disse que recebeu um cartão de um banco que nunca usou e descobriu agora recente, nos últimos dias, que já estariam descontando R$8.000 dele. E ele quer saber o que faz, se ele tem direito ao retorno desse benefício, como é que ele faz para poder resolver essa situação. Evidentemente, se não foi contratado, se ele não contratou o serviço, a primeira coisa que ele deve fazer é prestar um boletim de ocorrência, né? É interessante que ele preste um boletim de ocorrência, pegue os extratos bancários, tá? Comprovando que houve um empréstimo e que esse empréstimo foi irregular. É importante ele saber também se esse valor que está sendo descontado, se caiu na conta dele de alguma forma, ou se ao cair na conta foi transferido para um terceiro, né? Porque aí a gente configura já que houve realmente o indício de uma fraude. Agora, se ele não contratou em nenhum banquinho, né? Se ele não foi ao banco e não pediu um empréstimo, e esse empréstimo começou a ser descontado e chegou um cartão, a primeira coisa a saber é quanto está sendo descontado, e aí lá no meu INSS, mais uma vez, ele vai em extratos, e nos extratos vai ter extratos de desconto de benefício. Lá vai ter vários descontos que foram feitos. Ele bota a data inicial e puxa esses extratos. O primeiro passo é, uma vez havendo um empréstimo irregular, fazer um boletim de ocorrência e sim, o ressarcimento é possível, é preciso que ele procure um advogado da confiança dele para que entre com ação contra o banco e ele sim vai ter direito caso esse empréstimo realmente seja um empréstimo irregular. Ok, nós queremos agradecer aos doutores que estiveram conosco, o doutor Jair, o Jofran e também a doutora Etiane, para ficarem à vontade aí para as suas conclusões. Fique à vontade. Em nome da Comissão, né, de Direito Previdenciário da OAB Araripina, eu agradeço demais o espaço, agradeço a companhia aqui dos meus colegas, doutor Jofran Santos, doutora Etiane Oliveira, que se disponibilizaram a estar com a gente dividindo esse espaço e podendo passar um pouco, né, do mínimo, do pouco que a gente sabe para a comunidade, e estamos sempre à disposição. Deixar também o meu abraço à nossa vice-presidente, doutora Dark Milani, que gentilmente mandou aqui uma mensagem. Eu registro também o trabalho de excelência que ela tem feito e contribuído bastante. Deixo também o meu agradecimento à nossa presidente e à nossa diretoria como um todo da OAB Araripina, em nome da nossa presidente Michele Mororó, né, por viabilizar e o espaço da OAB Araripina mais uma vez nessa importante rádio e no jornal Agora à Tarde. Eu agradeço a todos, também deixo o meu abraço a todos os advogados e advogadas aqui da nossa subseção e agradeço e permanecemos à disposição para contribuir sempre que possível. Obrigado. Ok. Agradecer o espaço, né, a todos a comissão, todos os colegas advogados, agradecer aqui a presença e as colocações importantes que foram prestadas. Só colocar mais em pauta, o doutor Jair ressaltou, mas hoje o .oab.org.br, confirmaadv.oab.org.br. Você que está recebendo mensagem dizendo que você tem o seu advogado entrou em contato porque tem valores a receber, você entra no confirme ADV, certo? Para poder verificar e coloca lá o número da OAB desse advogado, que vai te dizer se realmente ele é um advogado que está em dia, se ele está realmente atuante ou se trata de uma fraude. É uma forma interessante que a OAB disponibiliza, né? Mais um serviço prestado pela ordem à população. Agradecer a você, agradecer a rádio, agradecer a todos vocês. Uma boa tarde a todos e zelem pela senha do meu INSS, como bem colocou o doutor Jair, para evitar mais fraudes como as que têm acontecido. Ok, então, doutora, à vontade também. Muito obrigada pelo espaço. Eu espero que nós tenhamos contribuído de alguma forma para que as pessoas tenham mais atenção, para que menos pessoas caiam nesses golpes e desejar uma boa tarde a todos. Que Deus abençoe.